Então quer dizer que você não sabe dizer não para as pessoas? Vem comigo que eu vou te contar por que que você faz isso. E quando você descobrir o motivo e se identificar com ele, você vai saber como começar a colocar o não na sua vida. Oi, eu espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Sibila Lamalfi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa de dizer não. Se você está aqui comigo agora, é porque você viu a chamada e você se identificou com essa dificuldade de falar não para as pessoas. Bom, então vamos lá. Existem aquelas pessoas que falam não para tudo, que você faz uma afirmação dada como fato histórico geral e a pessoa começa o seu discurso de falando não, mas é que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se não perceberam isso ainda, prestem atenção. Sempre tem essas pessoas que têm o não como a primeira palavra em qualquer frase que vai dizer. E isso, particularmente, assim, é muito desagradável numa conversa. Mas, por outro lado, tem as pessoas que não falam não nunca. É no trabalho, é em casa, com a mãe, com o pai, com o marido, com a namorada, com o filho, o que for. Sempre que alguém pede alguma coisa, ou quando alguém impõe alguma coisa, quando tem alguma atitude negativa, uma atitude que traz prejuízo para a pessoa se cala. Se cala, não consegue dizer não, não consegue contrapor uma ideia, não consegue sugerir uma ideia diferente, apenas se cala e consente. Se você é essa pessoa, vamos tentar entender agora um pouquinho de onde vem esse tipo de comportamento e de onde vem esse tipo de emoção. Quando a gente está falando aqui de relações humanas, a gente está dizendo sempre sobre uma adaptação do sujeito no mundo, uma adaptação do sujeito com as pessoas no mundo. Para a gente conquistar o nosso espaço, muitas vezes a gente sente a necessidade de concordar ou de obedecer. Este obedecer que vem da infância, quando os pais estão ali introduzindo a gente na sociedade, no mundo, né, esse obedecer vem como uma regra. E uma regra que às vezes a gente pode entender, né, inconscientemente como uma forma, ou melhor, a única forma de nos relacionarmos com as pessoas para que sejamos aceitos. Então, quem são esses pais, né? Na cabeça de uma criança, que são os pais? São adultos, são gigantes, que a criança olha com aquele olhinho, né, na altura dela, pequenininha, e que ela olha para esse adulto, né, enérgico, muitas vezes bravo, muito impositivo ou até mesmo agressivo, e obedece. Obedece como, assim, o mundo também faz com todos nós, né? As regras do mundo, as regras sociais, as regras de moralidade ou as regras da própria ética, né, de convivência em grupo, trazem muitos nãos. E a gente se adapta a esses nãos de forma que a gente vai deixando de fazer aquilo que a gente quer. E claro que muita coisa realmente a gente não vai conseguir fazer. Seguir alguns impulsos pode ser prejudicial para a gente e para o outro. Mas existem também aqueles desejos, né, que estão calcados às vezes no impulso, sim, numa pulsão que a gente chama, mas algum desejo que a gente não consegue sustentar. Eu acho que essa que é a palavra, sustentação de desejo. Como você lida com a sua sustentação de desejo? Chegamos num ponto bem importante e eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais, voltando ainda lá nos nossos pais. Os nossos pais geralmente dizem pra gente quem a gente é, eles dão o nome da gente pra gente, baseado em alguma ideia que eles carregam dentro deles, baseado sim, em algum ideal que eles têm dentro deles. E por muito tempo na vida, a gente criança, a gente adolescente, olha para esses pais, ou mesmo, né, por toda a vida adulta, olha para esses pais como figuras de autoridade. Eles são, de alguma maneira, ou figuras heróicas, ou figuras de um amor
e de proteção muito intensos, ou em alguns momentos eles são figuras aterrorizantes que nos causam medo. Para essas todas situações que eu acabei de falar, o não é muito difícil de ser dito por essa criança, por esse adolescente, ou por esse adulto que ainda se vê tão filho, né? Tão abaixo dessa figura de autoridade que são os pais. Tudo bem, mas a gente faz isso só com os pais? Não, a gente faz isso com muitas pessoas. Todas as pessoas com quem a gente se relaciona. Pare para prestar atenção nisso na sua vida. As pessoas com quem você se relaciona e que você não consegue dizer não, preste atenção. Será que essa pessoa é para você uma representação de uma figura de autoridade? De repente é um chefe, de repente é um colega ou uma colega que tá ali no mesmo grau, é par seu na empresa, na instituição, enfim, mas de algum modo você olha para essa pessoa e sente que ela pode mais do que você. Você sente que ela tem mais poder, você sente que ela tem mais capacidade de imposição, que ela ocupa melhores espaços, que essa pessoa é mais admirada pelas outras pessoas. E ela acaba se tornando uma figura assim que você simplesmente não consegue dizer não. Essa transformação que a gente faz das nossas figuras de autoridade, da nossa origem, para as pessoas com quem a gente lida depois na escola, na adolescência, na vida adulta, mesmo quando a gente ainda é muito pequeno, às vezes a gente tem um coleguinha, né? Um coleguinha que é, né, mais bravo, ele grita mais, ele sabe mais o que ele quer, ele não é tão assim quietinho como você, né? E ele fala muitos nãos. E você, nessa observação, você vai tentando se encaixar e acha esse lugar de alguém que, quando não diz não, parece que dá certo, parece que funciona, porque aí o outro não fica bravo com você, o outro não vai querer te enfrentar, você não vai ter conflito. Então, outro ponto muito importante de quem não gosta ou não consegue dizer não, a sua necessidade particular, intensa e constante de evitar conflitos. Por que é tão difícil enfrentar um conflito? Por que é tão difícil estar vivendo um conflito? Bom, tem uma carga emocional muito grande que atravessa as pessoas quando elas estão em conflito, com outras. Isso causa insegurança, isso causa medo de perder espaços, medo de perder afetos. Isso é fundamental, a gente começar a prestar atenção. Por que que eu não digo não? Quando eu pergunto isso na clínica, muitas pessoas me dizem: eu não digo não porque assim eu evito problemas. Eu evito conflitos. Quando eu tenho um conflito, qual é o risco que eu estou correndo? Estou correndo o risco de perder o meu lugar, de perder o meu espaço. Onde? Na instituição, na casa, numa posição mesmo de liderança, porque sempre vai ter um outro líder acima de nós. E perdemos também a admiração do outro. Essa é uma crença muito profunda das pessoas que não conseguem dizer não, que vão perder a admiração do outro, ou que podem mesmo perder a sua integridade física, porque o outro pode vir com agressões, né? Às vezes a gente tô aqui lembrando, né, de uma situação, um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento abusivo onde a pessoa diz não, a outra muito provavelmente pode vir com uma violência, né? Então eu corro muitos riscos quando eu digo não. Para esse tipo de mentalidade, para esse tipo de pensamento, é importante a gente focar nessas coisas então. A dificuldade de dizer não vem de um medo de perder alguma coisa que eu acho que eu tenho. Muitas vezes eu acho que eu tenho paz quando eu não digo não, ou eu acho que eu tenho tranquilidade, calma, que eu não vou me estressar e que o dia simplesmente vai passar muito bem. Acontece que isso não é uma verdade. Isso não é uma realidade que se sustenta. Essa falsa sensação de controle do não dizer não, ela vai por terra a cada momento que você se vê diante de uma outra necessidade de se posicionar. Cada vez mais você vai acumulando dentro de si os nãos que você não queria dizer,
que você não conseguiu dizer por medo, mas que no fundo era o que você queria e deveria muitas vezes ter dito não. Ter dito não. E fazer valer dessa forma a sua vontade, o seu desejo, o seu ponto de vista, o seu raciocínio sobre alguma situação, sobre algum assunto, sobre quem você é, né? Acho que isso é o que mais pesa, que isso vem muito da infância, dos pais dizerem pra gente quem a gente é e como a gente deve agir, e aí a gente vai realmente acreditando que a gente é daquela forma, que a gente é aquela pessoa, que a gente deve agir de acordo com as regras que os pais estão dizendo. E esse modelo, esse imprinting, a gente leva para a relação que a gente vai ter com as outras pessoas. Então, outras pessoas mais, né, que têm uma autoconfiança muito maior, elas vão dizer, desde a escola, como eu falei, né, desde lá quando a gente tem 6, 7, 8 aninhos de idade, na adolescência isso se intensifica muito, né, porque aí começa a despontar quem é o corajoso, quem é o covarde, quem é o popular, quem é o que vai sofrer o bullying. Isso acaba virando um relacionamento ali meio de selva entre os adolescentes, que é muito triste, que é muito difícil de lidar. É uma fase muito difícil porque realmente a gente já não se reconhece e a gente já não se reconhece como aquelas pessoas que os nossos pais disseram que a gente era. Porque o nosso corpo muda, a nossa cabeça muda, a gente entra em contato com informações, com assuntos nas redes, a gente entra em contato com sentimentos novos que a gente não consegue compreender. A gente não consegue, às vezes, se encontrar com as nossas transformações corpóreas e a gente não se reconhece mais. E aí existem alguns caminhos podem ser a agressividade, ou uma rebeldia, uma tentativa de autoafirmação, ou também, novamente, esse movimento interno de eu não vou falar nada, eu não vou me manifestar, eu não vou dizer não, deixa eu concordar porque o meu colega falou isso, meu colega falou aquilo, então eu vou meio que na onda, eu vou junto, e aí assim eu não vou ficando sozinho. Eu consigo ficar numa turma e aí eu não fico sozinho, eu crio um sentimento de pertença, em um lugar, uma tribo que eu só aceito, mas eu evito estar sozinho, porque estar sozinho é a grande dor daquela pessoa que não consegue falar não. Então, perder a identidade, perder as companhias, de novo, perder o afeto e ficar sozinho. Por isso, a gente não consegue dizer não. A necessidade da aceitação do outro, a necessidade da validação do outro sobre nós é muito grande. Isso, acho que para todos, né? A gente não consegue realmente atravessar o nosso crescimento e desenvolvimento, mesmo na fase adulta, sem esperar, almejar o reconhecimento do outro, a admiração do outro, ganhar a nota 10, ganhar a estrelinha dourada. E como é que a gente faz isso? Bom, são inúmeros os mecanismos, e um deles é essa falsa estratégia, né, que na verdade é um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, de não dizer não. E aí você se encontra nesse movimento de dar poder para o outro sobre quem você é, dar poder para o outro sobre o que você faz, sobre o que você deve ou não deve, pode ou não pode fazer. A dificuldade de quem não sabe dizer não é a dificuldade de não saber quem é e de não conseguir alcançar a sustentação do seu próprio desejo. Quando você faz aquilo que você quer realmente, aquilo que você acredita que é seu genuinamente, os outros muitas vezes virão com críticas. E críticas ferozes. Críticas que você vai sentir assim, puta, eu tô errado, eu fiz tudo errado. Eu não sei fazer as coisas, eu não tô certo, eu não tenho competência, eu não tenho habilidade, eu não tenho know-how, eu não tenho expertise, eu não tenho nada, quem sou eu? O outro que tá apontando o dedo pra mim dizendo que eu tô errado, ele tá certo. Tá vendo? Como que a gente dá o poder pro outro, a menor frase de crítica, a gente acredita naquilo e a gente se retrai, e a gente regride, e a gente dá pra trás, a gente dá uns passos pra trás e perde a coragem de avançar naquilo que a gente tá realmente querendo fazer. E a verdade é que o outro que vem com muita crítica, ele não sabe nada sobre você.
Ele não conhece você. Se você conhecer um pouquinho sobre você, legal, parabéns. Mas você pode ter certeza que o outro, perto desse pouquinho que você sabe sobre você, esse outro, ele sabe muito menos, quase nada ou nada. E muitas vezes a crítica do outro, ela vem fundamentada numa autocrítica muito intensa, que ele nega para si mesmo, às vezes sim, às vezes não, mas de algum modo se alivia, né, da sua própria atenção, da sua própria autocrítica, fazendo essa crítica para o outro. É muito mais fácil a gente olhar para o outro, criticar o outro, dizer que o outro está errado, do que trazer essa reflexão para si mesmo, olhar para os seus próprios defeitos e fazer essa autocrítica e uma autorreflexão e um trabalho interno de lapidação, de construção e de desconstrução quando necessário, para ser uma pessoa melhor. E esse jogo de ficar assim, né? Esse fica olhando para esse, esperando que esse valide. E esse, que a gente nem sabe quem é e por que tá nessa situação de potência, de validação, ele também tem as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, os seus defeitos, que ele também fica triste, também fica magoado, também se autocritica, mas joga para esse aqui compra. Esse aqui compra. Então a gente fica nesse ping-pong de validação e de crítica, e alguém aqui tá perdendo, alguém tá perdendo feio, e geralmente vai ser quem não está conseguindo dizer o não. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe com quem você acha que está passando por esse problema. E, bom, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Esse é o Lamalf leve com você, e é isso, psicologia de um jeito leve. Então, se você gostou, leve com você. Beijo, até o próximo vídeo.